Boa noite, graça e paz, amada igreja. Motivo de bastante alegria estarmos aqui reunidos, para bendizer, louvar o nosso Deus, Ele que é digno de toda honra, toda glória, todo louvor. Privilégio estarmos aqui reunidos como família, a saber, a família de Deus. Maravilhoso sabermos que nós pertencemos à família mais especial que existe, a família de Deus. Antes nós que éramos distantes de Deus, distantes do Criador, e hoje nós somos agraciados, adotados, recebidos como filhos. Este momento é motivo de alegria para nós meditar na palavra de Deus, aprender daquilo que Ele tem reservado para nós. Que Deus tenha misericórdia, apesar das minhas falhas e fraquezas, que Ele nos use com graça e misericórdia para que nós possamos absorver aquilo que Ele tem preparado para a nossa vida nesta noite. Eu convido a amada igreja para se colocar de pé, para a gente ler um texto da palavra de Deus. Encontra-se no Evangelho segundo Lucas, no capítulo 15, a partir do versículo 11. Lembrando que nosso pastor está em férias, oremos por ele para que ele tenha um tempo de renovo, refrigério, um tempo de descanso junto com a sua família, que ele venha sentir-se agraciado por Deus onde ele estiver com a sua família. Amados irmãos, o texto para nossa meditação começa no Evangelho de Lucas, capítulo 15, a partir do versículo 11. O título diz: A parábola do filho perdido. E Jesus continuou: Certo homem tinha 2 filhos. O mais moço deles disse ao pai: Pai, quero que o Senhor me dê a parte dos bens que me cabe. E o pai repartiu os bens entre eles. Passados não muitos dias, o filho mais moço, ajuntando tudo o que era seu, partiu para uma terra distante e lá desperdiçou todos os seus bens, vivendo de forma desenfreada. Versículo 14. Depois de ter consumido tudo, sobreveio àquele país uma grande fome e ele começou a passar necessidade. Então foi pedir trabalho a um dos cidadãos daquela terra e este o mandou para os seus campos a fim de cuidar dos porcos. Ali ele desejava alimentar-se das alfarrobas que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Então, caindo em si, disse: Quantos trabalhadores de meu pai têm pão com fartura e eu aqui morrendo de fome? Vou me arrumar, voltar para o meu pai e lhe dizer: Pai, pequei contra Deus e diante do Senhor. Já não sou digno de ser chamado de seu filho. Trate-me como um dos seus trabalhadores. E, arrumando-se, foi para o seu pai. Vinha ele ainda longe, quando seu pai o avistou e, compadecido dele, correndo, o abraçou e beijou. E o filho lhe disse: Pai, pequei contra Deus e diante do Senhor. Já não sou digno de ser chamado de seu filho. O pai, porém, disse aos servos: Tragam depressa a melhor roupa e vistam nele. Ponham um anel no dedo dele e sandália nos pés. Tragam e matem o bezerro gordo. Vamos comer e festejar, porque este meu filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. E começaram a festejar. Ora, o filho mais velho estava no campo. Quando voltava, ao aproximar-se da casa, ouviu as músicas e as danças, chamou um dos empregados e perguntou o que era aquilo. E ele informou: O seu irmão voltou e, por tê-lo recuperado com saúde, o seu pai mandou matar o bezerro gordo. O filho mais velho se indignou e não queria entrar. Saindo, porém, o pai
procurava convencê-lo a entrar. Mas ele respondeu ao seu pai: faz tantos anos que sirvo o Senhor e nunca transgredi um mandamento seu. Mas o Senhor nunca me deu um cabrito sequer para fazer uma festa com meus amigos. Mas, quando veio este seu filho, que sumiu com os bens do Senhor, gastando tudo com prostitutas, o Senhor mandou matar o bezerro gordo para ele. Então o pai respondeu: meu filho, você está sempre comigo. Tudo que eu tenho é seu. Mas era preciso festejar e alegrar-se, porque este seu irmão estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. Irmãos, vamos dirigir a Deus uma palavra de oração. Pai querido, Deus amado, aqui estamos nós diante da Tua palavra. Agradecemos porque o Senhor nos deu este privilégio de ter as Escrituras Sagradas como nossa bússola, como nosso manual de fé e prática. Agradecemos porque através dela nós somos edificados, instruídos. Aqui estamos, meu Pai, para que o Senhor trabalhe em nosso coração, para que o Senhor traga à nossa mente, ao nosso interior, o entendimento, meu Pai, das verdades bíblicas, do conselho, da direção, a exortação do Senhor para a nossa vida. Apesar das minhas fraquezas, permita, Senhor, que nós possamos entender e compartilhar da Tua palavra segundo o Teu propósito nessa noite. É o que te pedimos, agradecendo em nome de Jesus. Amém. Queridos irmãos, este texto, o evangelista Lucas, ele gasta praticamente todo o capítulo 15 para falar do grande amor de Deus, o grande amor de um Pai soberano, amoroso. O contexto inicial deste texto que nós lemos, para nós entendermos, está em Lucas, capítulo 15, versículo 1 e versículo 2. É o que temos de base para entendermos como desenrolou este enredo, estas parábolas, essa situação que Jesus começou a descrever. Lucas 15, 1 e 2 diz: aproximavam-se de Jesus todos os publicanos e pecadores para o ouvir. Os fariseus e os escribas murmuravam, dizendo: este recebe pecadores e come com eles. A versão clássica do filho pródigo, como é mais conhecido, o filho perdido, é aquele que abandona a igreja, abandona Deus, abandona os caminhos do Senhor e vai ter uma vida distante, uma vida longe de Deus. Lembrando que todos nós, em algum momento, fomos ou ainda somos também pródigo, perdidos. Fomos alcançados pelo amor soberano do nosso Pai Celestial, mas também existe a nova versão moderna do filho pródigo. É aquele que, mesmo estando na igreja, congregando, participando das atividades, participando das reuniões, escolas bíblicas, ele convive em um contexto religioso, ele faz parte de uma igreja, ele louva, ele canta, ele adora, os seus lábios professam a fé cristã, mas o seu coração está distante de Deus. Nós vemos que a parábola da ovelha perdida, o pastor foi ao encontro da ovelha perdida. A parábola da dracma perdida, a mulher procurou diligentemente até encontrar uma dracma. Ela tinha 10, perdeu uma, até que ela encontrou esta, ela não conseguiu se satisfazer enquanto ela não encontrasse. Quando ela encontrou, fez uma festa com suas amigas. Então Jesus usa essas duas parábolas iniciais, que é da ovelha perdida, a dracma perdida, e então ele entra
no versículo 11, falando sobre o filho pródigo. Então, a versão clássica do filho pródigo é aquele que afasta-se de Deus, afasta-se da igreja. A versão moderna, mais sutil, uma versão de cristãos que, amoldados com a cultura deste mundo, acostumados com a cultura mundana, ele já, em seu coração, ele fala como o filho pródigo disse ao seu pai. No versículo 11 e 12, Jesus continuou. Certo homem tinha 2 filhos. O mais moço deles disse ao pai: Pai, quero que o Senhor me dê a parte dos bens que me cabe. E o pai repartiu-lhe os bens entre eles. Nós sabemos que a herança, nesse contexto, podia ser dividida entre os filhos somente na morte do pai. Este filho, ele encontrou uma situação de insatisfação, ele já não estava mais feliz na casa do pai, ele já não estava mais satisfeito com o relacionamento com seu pai, ele estava interessado apenas na herança, ele estava com o coração longe, como Adão e Eva, eles foram criados por Deus, colocados no jardim para ter uma vida harmoniosa de comunhão contínua com Deus, mas através da tentação, eles foram incitados a desejar algo fora do jardim. Eles foram incitados a desejar algo além daquilo que Deus permitiu. Para eles já não era mais suficiente a felicidade, a plenitude, a graça, a alegria que Deus já os concedia. Eles já estavam, então, insatisfeitos. A primeira situação que este filho pródigo também começou a viver foi uma insatisfação. Quantos dentro da igreja, dentro do contexto religioso, dentro do contexto eclesiástico, já não se encontra também insatisfeito? Já não se encontra com um vazio, não consegue se saciar da presença de Deus, da alegria da salvação, da presença gloriosa do Espírito Santo, a comunhão com a igreja já não lhe interessa. Então, surge aqui a versão moderna do filho pródigo. Congrega, faz parte de atividades, mas no seu coração é como o filho perdido já considerava o seu pai morto, porque a herança só era permitida após a morte do pai. Mas para aquele filho, então, era como que ele sutilmente dissesse: para mim o meu pai está morto. Para mim ele já não me interessa. Para mim eu já não tenho nada de que eu queira ter relação com ele. Eu quero apenas a herança. Temos também uma versão hoje que não é diferente. O Salmo 53, e o versículo 1, a palavra de Deus diz o insensato: no seu coração não há Deus. A insensatez começa no coração. Os cristãos que, amoldados com a cultura deste mundo, já não sentem mais prazer nas coisas de Deus, no seu coração é como se Deus já tivesse morrido. Seu coração é como se Deus já não existisse. É uma geração que não rompe de vez com Deus, não abandona a igreja, não abandona os princípios cristãos, não abrem mão da ética cristã, não abrem mão dos princípios morais, dos princípios civis, não abrem mão dos princípios espirituais do cristianismo, mas não tem no seu coração um amor genuíno que deseja o Senhor como o amado da sua alma. Quando esta geração de filho pródigo moderno enxerga em seu interior o vazio de Deus, então discretamente estão se distanciando de Deus, discretamente estão apenas interessados na sua herança, suas bênçãos, seus benefícios, a sua proteção, querem que Deus abençoe seus negócios, querem que Deus proteja seus caminhos, querem que Deus lhe dê saúde, querem que Deus lhe mantenha salvo, mas não querem ter um relacionamento. Deus chama a igreja, Deus chama os cristãos para um relacionamento. Nós vemos que
o filho pródigo, ele desejou algo fora. Temos também nesta mesma parábola outro filho perdido, é o que estava perdido dentro da casa, mas este preferiu sair da casa de seu pai e foi para uma terra distante. E então ali ele foi viver dissolutamente, ele foi viver de forma que o seu coração encontrasse satisfação, porque a primeira fase da sua vida gerou nele uma insatisfação. Quantas vezes, se nós não vigiarmos, o nosso coração abriga uma insatisfação. Às vezes, nós ficamos ofendidos por orações não respondidas no nosso tempo. Às vezes, nós ficamos chateados porque nós não desejamos que os projetos que nós desejamos não são alcançados em nosso tempo. Às vezes, nós ficamos insatisfeitos com situações dentro da igreja, no convívio cristão, e N situações que pode gerar no coração do cristão insatisfação, frustração, decepção, e quando ele cai em si, já está distante, como o filho pródigo em uma terra longínqua. A teologia da prosperidade é um exemplo clássico de um filho pródigo. A teologia da prosperidade é uma teologia que quer a herança de Deus, as bênçãos de Deus, mas não quer o próprio Deus. Eles não desejam um relacionamento com o Salvador, Criador, querem apenas as suas bênçãos, os seus benefícios. Nós temos que ter em nosso coração que a soberania de Deus nos guia em todas as situações, mas nós temos também que vigiar para que o nosso coração não perca aquilo que o salmista Davi disse: Senhor, não retires de mim a alegria da tua salvação. Porque quando nós perdemos a alegria da salvação, a alegria celestial, o prazer pela presença de Deus, o anelo de estar diante dele todos os dias, estar com ele em oração, estar com ele no quarto de oração, estar com ele no devocional, a nossa vida vai perdendo sentido, e quando vemos, nós estamos parecidos com o filho pródigo. A fase 2 da vida dele, chamado a fase de humilhação. No versículo 13 a 16, a palavra de Deus diz, capítulo 11 de Lucas 13 a 16, passados não muitos dias, o filho mais moço, ajuntando tudo que era seu, partiu para uma terra distante e lá desperdiçou todos os seus bens, vivendo de forma desenfreada. Depois de ter consumido tudo, sobreveio àquele país uma grande fome, e ele começou a passar necessidade. Então foi pedir trabalho a um dos cidadãos daquela terra, e este o mandou para os seus campos, a fim de cuidar dos porcos. Ali ele desejava alimentar-se das alfarrobas que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Este filho pródigo encontrou naquilo que ele achava que era satisfação, na verdade ele encontrou humilhação, ele encontrou a degradação, ele encontrou aquilo que podemos chamar de fundo do poço. Para um judeu era proibido cuidar de porcos. Para a gente ter ideia, quando ele chega à situação de fome, miséria e ter que cuidar de porcos, ele já perde a sua identidade como judeu, ele já perde aquilo que era de mais precioso para um judeu que guardava a lei de Moisés. Eles tinham estes preceitos, e um deles, eles não podiam cuidar de porcos, não podiam comer carne de porco, e aqui nós vemos que a sua situação de rebeldia e insatisfação levou-o para uma situação miserável. Quando Jesus começou a falar esta parábola, ele dirigiu aos fariseus e publicanos, porque ele dirigiu aos escribas e aos fariseus, porque os publicanos e pecadores, eles estavam atentos às palavras que Jesus falava. Os fariseus, os mestres da lei, se achavam justos, se achavam tão santos, se achavam tão
corretos, que eles censuravam Jesus por falar a pecadores, censuravam Jesus por comer com pecadores, censuravam Jesus por aceitar este povo junto com ele. O exemplo maior disso foi que Jesus não apenas comeu com pecadores e publicanos, mas ele chamou um publicano, que era Mateus, para fazer parte do seu grupo dos 12 apóstolos. Jesus convidou-o e Jesus o formou apóstolo, Jesus discipulou e Jesus ele quebrou aquele tabu, ele quebrou aquele preconceito que havia, porque os rabinos eles entendiam que Deus recebia pecadores, mas eles só não entendiam que Deus os buscava, como a parábola da ovelha perdida. O pastor foi ao encontro da ovelha perdida. A parábola da dracma perdida, a mulher procurou diligentemente até encontrar a dracma perdida. Então, neste contexto, quando o filho perdido chega na fase de humilhação, ele chegou numa situação de que ele caiu em si e ele viu que já não restava nada. A sua fortuna acabou, ele gastou dissolutamente toda a sua herança, perdeu status, amigos nessa hora já não o procuravam mais, ele se viu sozinho. Isso que o pecado faz na vida do ser humano, promete uma felicidade, promete realização, mas por trás o pecado traz somente destruição. A palavra de Deus diz que o salário do pecado é a morte. Os prazeres deste mundo são como água salgada, alimentam o desejo da carne, mas não é capaz de saciar a sede da alma. Este filho perdido, então, se viu numa situação que somente a graça e o amor de Deus poderia tirá-lo dessa situação. Foi então que ele caiu em si. Outro exemplo que nós vemos na Bíblia de alguém que procurou satisfação nas coisas dessa vida foi o sábio Salomão. Ele tentou, com tudo que tinha, sua sabedoria, fama, usufruir, desfrutar dos prazeres dessa vida, mas ao longo que ele caminhava, ele dizia, vaidade de vaidade, tudo isso é vaidade, é correr atrás do vento. Foi então que, já arrependido, no final, no livro de Eclesiastes, no capítulo 12, versículo 13, ele escreve, de tudo que se ouviu, a conclusão é esta, tema a Deus e guarde todos os seus mandamentos, porque isto é o dever de cada pessoa. O pecado seduz, mas não satisfaz a alma. O pecado promete, mas ele, na verdade, é usurpador, enganador. Ele traz aos olhos do ser humano uma falsa promessa de realização fora do plano de Deus, mas no final sabemos que são caminhos de morte e de destruição. Então o filho perdido já entra na fase 3, chamada fase de arrependimento. A partir do versículo 17, então caindo em si disse, quantos trabalhadores de meu pai têm pão com fartura e eu aqui morrendo de fome, vou me arrumar, voltar para o meu pai e lhe dizer, pai, pequei contra Deus e diante do Senhor, já não sou digno de ser chamado seu filho, trate-me como um dos seus trabalhadores. E arrumando-se foi para o seu pai, vinha ele ainda longe, quando seu pai o avistou e compadecido dele, correndo, o abraçou e beijou. E o filho lhe disse, pai, pequei contra Deus e diante do Senhor, já não sou digno de ser chamado seu filho. Aqui vemos o profundo e genuíno arrependimento que este filho moço chegou. Vemos aqui a condição perfeita em que Deus se agrada de um pecador para restaurar a sua situação. Vemos aqui a situação em que Deus, através da obra do Espírito Santo, trabalha no coração do pecador. Quando ele caiu em si, ele reconheceu que pecou contra Deus, pecou contra seu pai, desonrou seu pai, ele abandonou a presença de seu pai e quis ser feliz longe do pai. Este arrependimento é o ponto inicial para que ele pudesse novamente ser alcançado.
A boa notícia é que o Evangelho não é sobre o homem. A boa notícia é que o Evangelho não é sobre o pecador. Mesmo o ser humano, nós sendo pecadores, a boa notícia é que o Evangelho é sobre o grande amor de Deus. A graça do Senhor Jesus alcança qualquer pecador genuinamente arrependido. A graça do Senhor Jesus alcança pecadores que reconhecem a sua miserabilidade, a sua dependência urgente de um Salvador. A graça do Senhor Jesus alcança aquele que reconhece que está perdido, desesperado, precisando do perdão. O amor de Deus alcança. É tempo de voltarmos para Deus. É tempo de voltarmos ao primeiro amor. É tempo de voltarmos aos braços do Pai. É tempo de nós voltarmos à comunhão com Deus, como era o primeiro amor. Aqueles que são os filhos pródigos clássicos, que se afastaram da igreja, a graça do Senhor os alcança. Mas aqueles que são a versão moderna do filho pródigo, que sutilmente se amoldou, acostumou à cultura deste mundo e já não tem mais prazer na presença de Deus. Este é o convite para nós. É tempo de voltarmos para Deus. É tempo de tomarmos uma decisão. É tempo de nos dispormos a procurar novamente os braços do nosso Pai. E nós sabemos que a graça do Senhor Jesus, ela é imensurável, ela é ilimitada quando é no coração de alguém que realmente, desesperadamente clama por um Salvador. Versículo 22, o pai, porém, disse aos servos, tragam depressa a melhor roupa e vistam nele, ponham um anel no dedo dele e sandália nos pés. Tragam e matem o bezerro gordo, vamos comer e festejar, porque este meu filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado, e começaram a festejar. A festa, a alegria no céu, esta festa aqui representa o grande amor e alegria de Deus, dos anjos, quando um pecador se arrepende. No capítulo 15 de Lucas, o versículo 10, a palavra de Deus diz: eu afirmo a vocês que a mesma alegria existe diante dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. O Pai aqui, ele representa o grande Deus amoroso que está em busca do pecador. Desde a queda no Éden, o homem se distanciou de Deus e o homem tem fugido de Deus, como o filho pródigo que quis viver distante do Pai em uma terra longínqua. Assim, os pecadores distante de Deus têm cada vez mais fugido, cada vez mais distanciado. A sua inclinação é para as coisas deste mundo, o seu coração não deseja estar com Deus. Mas vemos através da história, vemos através do registro bíblico, vemos através da Bíblia. O resumo da Bíblia é criação, queda e redenção. Na criação, o homem cai. Na sua queda, Deus trabalha o plano de graça, e na redenção, através da pessoa de Jesus Cristo, Deus busca novamente esse pecador para si. Este Pai pródigo, esta parábola, este capítulo 15 de Lucas tem as 3 divisões que foram colocadas pelos copistas, mas o texto original não tinha esse título. A parábola da ovelha perdida, a parábola da dracma perdida e a parábola do filho perdido. Estes subtítulos foram inseridos mais tarde pelos copistas, pelos tradutores, para que nós tenhamos uma compreensão melhor. Mas o capítulo 15 todo ele é sobre a soberania, o grande amor de Deus em busca do pecador. O capítulo 15 é sobre o Pai amoroso. O capítulo 15 é sobre o Pai pródigo. A palavra pródigo, ela significa esbanjador, aquele que esbanja amor. O filho pródigo, ele esbanjou a sua fortuna de forma desenfreada, mas a palavra pródigo também pode ser aplicada por um amor esbanjador.
Então, o grande amor de Deus, ele é infinito. Ele alcança, ele busca. Enquanto o filho pródigo estava gastando a sua fortuna desenfreadamente, dissolutamente, o seu pai estava o aguardando. Vemos que quando ele se dispôs a ir ao encontro do pai, quando ele se aproximou, o pai correu ao seu encontro, o abraçou, o beijou, o perdoou incondicionalmente. O pai não lhe disse nenhum sermão. Ele poderia ter dito: eu te falei que você estava errado, que se você saísse você ia sofrer. Nada. O pai simplesmente o abraçou, o beijou, lhe colocou roupas novas e mandou fazer festa. Esta festa simboliza a alegria no céu, diante de Deus, por um pecador que se arrepende. A alegria não é esta por causa de um pecador que teve a capacidade de se arrepender, mas é porque a graça do Senhor Jesus, a obra expiatória de Cristo, foi capaz de quebrar um coração duro e transformá-lo em um coração de carne e regenerá-lo para a glória de Deus. Então, isso é motivo de festa, isso é motivo de alegria. Amados irmãos, versículo 25 a 32. Ora, o filho mais velho estava no campo. Quando voltava, ao aproximar-se da casa, ouviu as músicas e as danças. Chamou um dos empregados, perguntou o que era aquilo, e ele informou. O seu irmão voltou, e por tê-lo recuperado com saúde, seu pai mandou matar o bezerro gordo. O filho mais velho se indignou e não queria entrar. Saindo, porém, o pai procurava convencê-lo a entrar, mas ele respondeu ao seu pai: faz tantos anos que sirvo o Senhor e nunca transgredi um mandamento seu, mas o Senhor nunca me deu um cabrito sequer para fazer uma festa com meus amigos. Mas quando veio este seu filho, que sumiu com os bens, gastando tudo com prostitutas, o Senhor mandou matar o bezerro gordo para ele. Então o pai respondeu: meu filho, você está sempre comigo, o que eu tenho é seu, mas era preciso festejar e alegrar-se, porque este seu irmão estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. Aqui nós já adentramos a situação do outro filho que estava perdido dentro da casa. O filho perdido clássico saiu de casa, se perdeu fora. Este filho mais velho se perdeu dentro da casa. Quantos não têm hoje se relacionado com as coisas de Deus, se relacionado com as atividades da igreja, se relacionado com a agenda da igreja, se relacionado com os compromissos diários da igreja, mas ainda assim não conhecem o Pai, como o Pai disse para este filho mais velho: meu filho, tudo o que eu tenho é seu. Em outras palavras, o pai lhe disse: eu achava que você era feliz aqui na minha casa, meu filho, eu achava que você estava satisfeito. Nós vemos aqui que este filho mais velho, ele era aquele que se achava todo certinho, que nunca desobedeceu, que nunca transgrediu nenhum mandamento, trabalhava como escravo para o seu pai, mas ele representava os fariseus e os escribas que se achavam santos, perfeitos. Mas o pai aqui, ele queria que este filho mais velho fosse igual ao filho mais moço, que representava os publicanos, pecadores, prostitutas, que ouviam Jesus de bom grado, ao passo que os judeus, fariseus, escribas chegavam e criticavam Jesus: por que o Senhor come com essa gente? Por que o Senhor come com estes pecadores? Este filho mais velho já não teve alegria quando viu o filho mais moço voltar. Ele não teve alegria de ver alguém que estava perdido e voltar para os braços do Pai. Representa cristãos que na igreja estão relacionando-se através de rituais, através de tarefas, através de programas na igreja, atividades na igreja, mas o seu coração não nutre um amor profundo por Deus, não tem paixão por Deus. Na verdade, ele também está interessado na herança, sim. O filho mais novo pediu ao pai para repartir com ele a herança.
e gastou a sua herança dissolutamente. O filho mais velho, este filho mais velho obedecia piamente, corretamente todos os mandamentos de seu pai, mas era apenas interessado na sua herança também. Porque ele ficou revoltado, porque o filho mais novo gastou a sua herança de forma desregrada. Ele ficou indignado porque o pai matou o bezerro gordo para festejar. Ele já não tinha alegria de estar diante do pai, estava indignado porque o pai nunca lhe deu um cabrito para festejar com seus amigos. É tempo de nós refletir qual tipo de filho nós somos. Nós somos o filho mais novo, que distanciou de Deus, mas que houve genuíno arrependimento, quebrantamento de coração, e estamos dispostos a buscar Deus mais, arrependemos de nossas atitudes que decepcionam Deus, ou nós somos como o filho mais velho, todo certinho, eu nunca me desviei da igreja, eu nunca pequei, eu sou fiel em tudo, nos mandamentos. É uma obediência superficial que visa apenas uma barganha. O filho mais velho achava que ele era merecedor da atenção do pai por causa de sua obediência. Percebe que todos os dois erraram. O filho mais velho errou por desobedecer e fugir da presença do pai para uma terra distante. O filho mais novo errou por desobedecer e afastar do pai. O filho mais velho já errou por obedecer demais, mas de forma errada, com a intenção errada. O filho mais velho achava que a sua obediência o fazia merecedor da atenção do pai. É típico dos fariseus, dos escribas, dos mestres da lei. Eles se achavam dignos do paraíso por causa das suas boas obras. Sabemos que nós somos indignos, sabemos que nós somos pecadores, sabemos que nós somos apenas alcançados pela graça, pela obra redentora do Senhor Jesus. A boa notícia é que o Evangelho, a graça do Senhor Jesus, também alcança o filho mais velho. Este texto, nós não temos o desfecho, se este filho mais velho voltou para dentro da festa para celebrar com o seu irmão que havia sido encontrado. Ele já não tinha mais alegria. É como cristãos hoje que não têm alegria em novos convertidos que chegam à igreja. É como cristãos hoje que não têm alegria de pregar para pessoas que não conhecem o Evangelho. É como cristãos hoje que não têm alegria de proclamar as boas novas de salvação para as pessoas perdidas. Já não se alegram mais quando outros encontram o Salvador. Este filho mais velho, infelizmente, nós não sabemos se ele chegou à conclusão de que deveria voltar aos braços do pai, abraçar seu irmão. Ele deveria se despir daquela sua justiça própria. A palavra de Deus nos diz que os nossos atos de justiça são como trapos de imundícia. Tudo que nós proclamamos em nome de nós mesmos, dizendo sobre santidade, sobre boas obras, a fim de nos justificar diante de Deus, é inútil. Nós somente somos justificados através da obra expiatória de Cristo na cruz, quando ele suportou a ira de Deus, quando ele suportou o castigo que era destinado a nós. Ele sofreu a penalidade máxima que era para nós, que é morte eterna. Então, nós hoje, pela fé, recebemos de Cristo vestes de justiça. Recebemos de Cristo justificação. Tudo que nós tentemos, tudo que nós achamos que é correto praticar para nós sermos merecedores de alguma coisa, de bênção, de graça, de benefício de Deus, não significa nada. Nós temos que seguir a proposta do Evangelho, que é nos fazer parecidos com Cristo. A palavra de Deus, em Romanos 8, 29, o fim é que nós sejamos parecidos com Cristo. Será que parecemos com o filho mais novo, com o mais velho? Ou será que nós temos tentado ser parecidos com Cristo? Cristo é o exemplo perfeito. Cristo é o Filho perfeito. Cristo é aquele que nós devemos
inspirar para ser o nosso maior desejo, que possamos ser seu discípulo. Amados irmãos, a palavra de Deus em Efésios 2, versículo 1 e 2, a palavra nos diz: e lhes deu vida, quando vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados, nos quais vocês andaram noutro tempo, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência. Todos nós fomos pródigos, todos nós fomos perdidos, todos nós estávamos mortos. Nós recebemos vida quando nós estávamos mortos em nossos delitos, em nossos pecados. Nós estávamos distantes, separados da comunhão com Deus. E o grande amor do Pai pródigo nos alcançou, nos atraiu, usou as circunstâncias dessa vida, usou as tribulações dessa vida, arou o nosso coração, trabalhou o nosso coração para receber a graça salvadora do Senhor Jesus. Por isso nós estamos aqui. A grande questão é, uma vez dentro da casa de Deus, uma vez dentro da casa do Pai, com quem nós parecemos? O filho mais novo ou o filho mais velho? Nós nos despimos da nossa justiça própria ou estamos em contínuo arrependimento? O filho pródigo se arrependeu, se dispôs a voltar para o Pai, se voltou e pediu perdão. O cristão, quando chega aos pés da cruz, quando ele enxerga pela fé o Cristo crucificado, de onde emana perdão, vida eterna, de onde emana graça, ele enxerga-se como miserável pecador e dali em diante, todos os dias, ele continua arrependendo cada vez mais, todos os dias confessando seus pecados, todos os dias buscando o coração quebrantado, para que ele jamais se torne como o filho mais velho, arrogante, convencido, aquele que se acha correto diante de Deus, que se cobre de justiça própria. A palavra de Deus diz também em Lucas 19, 10, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. O Evangelho é para os perdidos, o Evangelho é para os arrependidos, o Evangelho é para aqueles que se acham insuficientes, incapazes de se justificar diante de Deus. É para aqueles que já tentaram de tudo nessa vida, bateram em tantas portas em busca da felicidade da alma, do perdão, e cansaram, até que no Monte Gólgota, pela fé à vista, Cristo crucificado, e dele recebe alívio, recebe transformação. Jesus veio para buscar todo aquele que se acha perdido. A parábola do filho perdido, o capítulo 15 enfatiza toda a soberania de Deus. Que nós possamos hoje recordar o quanto éramos distantes, quanto éramos perdidos. E essa voz de Cristo ecoa há 2000 anos, convidando: vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu os aliviarei. E esta voz graciosa nos alcançou, esta voz graciosa nos transformou. Que nós possamos cada dia amá-lo mais, desejá-lo mais, que ele possa ser o amado da nossa alma, que ele possa ser o nosso maior tesouro. Que Deus em Cristo Jesus nos dê cada dia mais a alegria de contemplar a sublimidade, a imensidão da nossa salvação em Cristo, perdão que recebemos, que nada nesta vida, que nada neste mundo venha tomar a alegria de Deus em nossa vida, que nós não venhamos como o filho mais moço se sentir insatisfeitos e fugir de Deus, mas que também não venhamos como o filho mais velho se embaraçar dentro das atividades da igreja e assim também não conhecer Deus. Deus nos chama para um relacionamento. Deus nos chama para que sentemos pela fé em seu colo, debruçamos em seu peito, em seu ombro amigo. Ele quer ser aquele pai que nos abraça, que nos acolhe. Ele quer que nós sejamos filho que desabafe com ele em oração, que o busque, que o ame, que o deseje.
O filho mais velho dentro da casa se perdeu porque não conheceu o quanto Deus é precioso. A herança era mais importante para ele do que conhecer Deus. O profeta Oséias, ele fala: conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Temos que desejá-lo mais todos os dias, crescer em conhecimento de Deus, porque isto nos faz felizes, isso nos faz realizados. Que Deus em Cristo, através da sua misericórdia, nos mantenha aos seus pés, nos mantenha aos pés da cruz, nos mantenha com o coração quebrantado, que nós nos lancemos diante dele, que ele nos quebrante a ponto de dizermos: não podemos viver sem ti, meu amado Salvador, não podemos viver longe de ti, meu Senhor. Não permita que o nosso coração seja traído pelas coisas deste mundo, não permita que os embaraços dessa vida tome o teu lugar na nossa vida. Convido os irmãos para que coloquem-se de pé, para que façamos uma oração, que Deus nos conduza em santidade, em graça, que Deus nos conduza cada dia, nossa vida, diante de sua presença, e que não nos falte em nós gratidão, alegria. Convido aqui a equipe de louvor para louvar a Deus com cântico, e estarei orando neste momento. Os irmãos, por gentileza, curve sua cabeça. Deus querido, Deus